Qual é a nossa responsabilidade no processo de influenciação espiritual? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa responsabilidade nessa comunicação, nessa influência que existe do plano espiritual para com o plano material. Muitos livros espíritas trazem a descrição de processos de influenciação espiritual, em que irmãos espirituais eles influenciam as ações de irmãos encarnados. Em alguns casos, quando essa influência ela é negativa, muitas vezes ela é chamada de obsessão. Então, esses espíritos que influenciariam negativamente os encarnados seriam chamados obsessores. Esse termo obsessor muitas vezes traz um grande peso, porque muitas vezes nós vemos esses irmãos como vilões. Mas será que eles realmente são os vilões da história? Será que eles realmente são os grandes responsáveis por nossas atitudes equivocadas? Como descrito no livro Para Sempre Irmãos, que eu psicografei e tem como autora espiritual o Agnel e foi publicado pela editora Letra Espírita, no processo de obsessão, ambos são responsáveis, tanto o desencarnado quanto o encarnado. É uma responsabilidade dividida. O irmão espiritual que tenta influenciar um irmão encarnado, levando ele a atitudes equivocadas, tem sim a sua responsabilidade, mas o encarnado também tem. Qual a responsabilidade deste indivíduo encarnado? São dois pontos principais. Primeiramente, nós precisamos entender que este irmão espiritual só vai se aproximar e se ligar a nós de forma tão forte a ponto de conseguir me aconselhar se eu permitir. Então, eu autorizo este irmão a me obsediar. Mas como assim eu autorizo um irmão desencarnado a me obsediar? Essa autorização, ela não é verbal. Eu não vou dizer para ele, você está autorizado a me obsediar. Não é assim. É uma autorização com base nos meus pensamentos, com base nas minhas ações. Porque são os meus pensamentos e as minhas ações é que vão atrair estes irmãos. No plano espiritual e também no plano material, as nossas emanações energéticas vão atrair aqueles que são afins. Então, quando eu começo a alimentar pensamentos negativos, começo a agir de forma equivocada, em desacordo com os ensinamentos cristãos, eu estou atraindo para próximo de mim irmãos que também agem dessa forma. Eu vou atrair para próximo de mim irmãos que estão em sintonia comigo. Por isso eu tenho essa responsabilidade, por isso que eu estou dando essa autorização. Essa autorização, eu não vou dizer que ela é inconsciente, mas talvez ela não seja raciocinada. Nós muitas vezes não raciocinamos que estamos dando essa autorização, mas temos a consciência que estamos agindo de forma equivocada. Hoje nós já temos conhecimento suficiente para não podermos mais usar a justificativa de que não sabíamos que estávamos errados. Nós sabemos sim, nós temos os ensinamentos cristãos nos dizendo qual é o caminho correto. Nós temos o Espiritismo nos esclarecendo como agir de forma correta e em acordo com os ensinamentos cristãos. Isso não significa que nós somos obrigados a agir sempre de forma correta, de que nós temos que ser perfeitos, não é isso. Mas precisamos ter o compromisso para com as nossas ações. Porque da mesma forma que eu atraio irmãos desencarnados quando eu ajo de forma equivocada, eu também atraio irmãos desencarnados quando eu ajo de forma correta. Só que estes irmãos, como eles estão em sintonia com essas ações corretas, eles terão um outro objetivo, que é o objetivo de nos auxiliar, o objetivo de nos esclarecer. São os irmãos espirituais que trabalham em prol da nossa evolução. Não quer dizer que os obsessores, eles não ajudem na nossa evolução. Eles ajudam, porque com base nos erros nós aprendemos. Mas será que nós só aprendemos pelo erro? Será que nós precisamos cair para efetivamente aprendermos como caminhar?
Então, nós temos que ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade de que nós atraímos para próximos de nós irmãos em sintonia com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos sentimentos. O outro ponto importante a respeito dessa responsabilidade que nós temos no processo de influenciação espiritual é o fato de que, mesmo que eu permita a um irmão desencarnado se aproximar de mim e me aconselhar, sou eu que escolho se vou ou não seguir esse conselho. Eu tenho livre arbítrio. Então, mesmo que por invigilância eu acabe permitindo que esses irmãos se aproximem, eu ainda tenho uma opção de não seguir o conselho, de agir de forma diferente. Nós ainda somos seres em aperfeiçoamento, então, em virtude das nossas dificuldades, muitas vezes vamos alimentar pensamentos negativos e vamos atrair esses irmãos para próximos de nós. Isso não é tão anormal. Mas nós já podemos raciocinar sobre aquilo que nos chega. Então, se um pensamento negativo chega até mim, eu tenho a possibilidade de raciocinar sobre ele e não colocá-lo em prática. E essa é a grande beleza da vida, é eu reconhecer o poder que eu tenho no meu processo de aperfeiçoamento. Esses irmãos desencarnados, muitas vezes chamados de obsessores, eles não são pessoas más, não são vilões. São apenas irmãos que, na sua ignorância moral, se aprazem com o sofrimento, se aprazem com determinadas situações que nós encarnados passamos. Eles não merecem o nosso desprezo, eles merecem a nossa ajuda. Mas como nós podemos ajudar? Todos nós podemos ajudar e muito com o nosso exemplo. Então, quando um irmão desencarnado tenta se aproximar de você, mas percebe que você está em oração, percebe que você está emanando pensamentos positivos, ele pode ver isso como um exemplo a ser seguido, e ele passa a mudar a sua forma de agir. Quando ele consegue se aproximar de você, consegue te aconselhar, mas percebe que você raciocinou sobre o conselho e não quis agir daquela forma, ele também vê isso como um exemplo. E ele pode buscar a mudança depois de ver a sua mudança. Então, que nós possamos ser o exemplo daqueles que caminham conosco, mesmo que ainda cometamos equívocos. Todos nós estamos em aprendizado, seja no plano material, seja no plano espiritual. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e nós nos vemos numa próxima.